No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, com tristeza _start us _start assista. Anuncia-se a partida do ilustre Domingos Vitor Oliveira, um dos filhos da terra que mais honrou sua vila natal, Jardim das Flores, em Minas Gerais. Ele nasceu naquele pequeno povoado, no coração de um país vasto e variado, onde a natureza se confunde com o trabalho dos homens e mulheres que têm construído uma terra prometida. Era filho de humildes campeões da terra, que lhe deram seu nome, Domingos Vitor. Cresceu rodeado do verde das colinas, do fragrante cerrado, das cantigas da vida rural e dos sonhos dos seus pais. Era um menino tímido, porém com uma mente inquieta e um coração cheio de compaixão. Era apenas assim que o mundo conheceu um homem cuja vida seria marcada pela paixão pelo bem-estar da humanidade e pelos mais carentes da terra. Domingos Vitor teve uma formação humilde, mas sem nunca desistir de sonhos grandes. Com a dedicação e a força de vontade típicas dos filhos do campo, estudou ciência agrícola e se tornou um grande defensor da educação popular e do bem-estar social. Em meio a muitas dificuldades, graduou-se em ciências agrárias pela Universidade Federal de Viçosa e, com o tempo, viria a ser reconhecido como um dos grandes nomes na proteção ambiental brasileira. Em 1975, assumiu o cargo de diretor do Parque Nacional da Serra da Canastra, uma região de grande beleza natural e abundância de espécies endêmicas, em sua terra natal, Minas Gerais. Durante 25 anos no comando do parque, Domingos Vitor transformou-se não apenas numa lenda local, mas uma referência nacional na proteção ambiental. Seu legado perdurará nas gerações futuras. No seu mandato, ele conseguiu inúmeras conquistas. Entre elas, a implantação de programas educativos voltados para a população local, a criação do Centro de Educação Ambiental e o fortalecimento das ações de proteção à vida selvagem. Seu trabalho rendeu-lhe diversos prêmios e honrarias: Ordem do Mérito Cultural em 2005, Medalha da Inconfidência em 1987, Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2018, além de outros reconhecimentos e títulos que lhe deram prestígio nacional. Domingos Vitor era um homem humilde, dedicado ao trabalho e à família. Casado com Ana Maria Vieira desde 1972, o casal teve 3 filhos, Luiz Carlos, Carla Maria e Isabel Cristina. Todos seguiram os passos do pai, dedicando-se a causas sociais ou ambientais. O velho senhor gostava de passear pelas ruas da cidade, lembrando-se dos tempos de sua adolescência e juventude. Era comum o homem assistir ao telejornal à noite, sentado em sua cadeira preferida perto da janela, olhando para a neblina que envolvia a casa. Ele amava ouvir música antiga, especialmente os discos de seu tempo, e gostava muito de cortar lenha no quintal, sentindo-se próximo à natureza. Era também um apaixonado pela jardinagem. Domingos Vitor tinha uma verdadeira floresta em seu pequeno quintal, plantando árvores e cuidando do solo como se fosse sua própria família. Seu amor por plantas e paisagens foi passado para seus filhos, que continuam a honrar a memória do pai através de projetos socioambientais. Domingos Vitor Oliveira será lembrado como um grande defensor da natureza e da educação popular. Seu legado está presente em todos os brasileiros que, com o tempo, virão a conhecer o valor de preservar o meio ambiente. Ele era uma espécie de guardião da terra, uma luz no caminho de aqueles que buscam um mundo mais justo e harmonioso. Em seu leito de morte, ele sorriu pensando em sua vida e suas conquistas. Ao final de sua trajetória, Domingos Vitor Oliveira deixou uma marca profunda na história do Brasil, especialmente nas gerações futuras que _start us _start assista. Seus esforços pela preservação da natureza, pelo ensino e pelos mais carentes terão um legado que perdurará no tempo, e sua memória será sempre venerada. Ele foi, sem dúvida, uma espécie de guardião da terra,
um homem dedicado às causas mais nobres do coração humano. E hoje, a nossa nação sente a falta dele como um doloroso golpe, mas também sabe que sua memória será eterna, em cada rincão das incontáveis áreas protegidas que ele criou e consagraram. E no final, o mundo inteiro se lembra de Domingos Vitor Oliveira como um homem corajoso, dedicado à causa da natureza e do povo, cuja vida foi marcada por sacrifícios e conquistas. Ele foi o guardião invisível de uma terra amada pelos seus filhos, e a sua memória viverá para sempre nas gerações futuras. Kim_Start assistente. Kim_Start assista. Serão inspiradas pelo seu legado e pela determinação de um homem que, ao longo da vida, lutou sem parar por uma terra mais justa, protegida e harmônica. E em cada passo dançado em festejos Kim_Start use _Start assista. Start assista. Nacionais, a sua memória flui com as notas do violão, cantando o hino da pátria, uma espécie de oração por um homem que, mais uma vez, desapareceu no horizonte das histórias e das vidas, mas que nunca será esquecido. Seja ele em rádio, televisão ou jornal, Domingos Vitor Oliveira continuará a ser lembrado como um dos maiores benfeitores da humanidade. E hoje, com tristeza, a senhora Maria do Carmo Alves, de linda e corajosa vida, faleceu ontem, aos 85 anos. Foi ela, a benfeitora e esplendor da pequena vila de Lagoa Dourada, no interior mineiro. Maria nasceu em uma manhã ensolarada de 1936, na casa de seus avós, no coração do sertão mineiro. Criança delicada, crescerá em meio a amor e cuidado, no meio da família ampla e sonhadora que marcou a sua vida. Ela foi professora durante 50 anos, moldando o futuro de muitas crianças. Seu nome tornou-se sinônimo de dedicação, paciência e amor pela educação. Em 2015, recebeu o título de professora emérita por 20 anos de serviço inquebrantável à comunidade. Sua vida foi marcada por uma tragédia, a perda do seu único filho, um jovem promissor que perdeu a vida em um acidente de carro. Maria nunca se esqueceu dele e sempre lembrou o seu nome na oração. A senhora Alves era também uma apaixonada pela natureza e pelo meio ambiente. Ela foi responsável por plantar milhares de árvores e incentivou a comunidade a cuidar do planeta. Em reconhecimento, em 2018, recebeu o Prêmio Jorge Amado pela defesa da natureza. Maria era conhecida também pelas suas habilidades na cozinha. Seus pratos eram um verdadeiro delírio gastronômico e ela foi homenageada com o prêmio de melhor cozinheira do ano em 2013. A senhora Maria do Carmo Alves será lembrada como uma mulher sólida, que viveu sua vida com amor e dedicação ao serviço dos outros. Seus gestos mais simples, como cuidar da floresta próxima à casa ou colocar o chá na mesa no fim de tarde, foram símbolos do carinho que ela tinha à vida e aos que a rodeavam. Elas é lembrada com carinho no telejornal da Globo e nas redes sociais. O jornal Correio da Manhã dedicou uma matéria emocionada à sua memória, e o programa da Rádio Nacional falou sobre ela durante toda a manhã. Nossa sólida e carinhosa mãe, Maria do Carmo, é lembrada pela sua simples e deliciosa sopa de feijão e arroz, pelos seus lindos bordados em crochê, por suas árvores e flores cuidadas no quintal, pelos seus belos poemas escritos nas manhãs de sol. E ela será lembrada como a senhora que sempre abriu o coração, a porta e a mão para todos, sem distinção de idade, raça ou sexo. Especialmente, por seu carinho pela natureza e pelo meio ambiente, pelos seus alunos que aprendeu e por sua grande generosidade com os outros. E hoje, enquanto a gente chora, a rua vazia se enche de voz de Maria cantando Vou de lá de volta. A senhora deixou uma marca na vida de tantos e é lembrada com amor. E ela foi enterrada no seu quintal bonito, ao som do vento passando pelas palmeiras. Esta é a história da vida de Maria do Carmo Alves. Vale lembrar que ela foi uma mulher forte, dedicada, amorosa e solidária. Seu legado ficará para sempre registrado em nossos corações e será sempre um exemplo a ser seguido. E agora, enquanto os anos passam e as gerações se sucedem, Maria continuará vivendo por meio de seus ideais, atitudes e valores. Ela lembrada como a mulher que ensinou o amor ao próximo, ao planeta e à vida. E então, a sua memória será sempre viva nas nossas almas, no aroma das flores da sua quinta, na sonora de suas canções e nas mãos que ela abriu para todos.
A senhora Maria do Carmo Alves faleceu, mas seu legado continua vibrando para sempre. E como um olhar de sol no mar, Maria vive em nós, nos inspira, nos guia e nos leva a ser melhores. E assim, ela continuará a brilhar, iluminando o caminho das gerações futuras. Em um país onde o sol brilha com intensidade e a vida corre com o ritmo de um samba, Chico Buarque surgiu como um poeta, uma força natural que se uniu à música para compor sonhos e desafios. Sua voz é a do Brasil em suas diversidades, em seus contrastes, em sua beleza e em seu sofrimento. Nascido na capital federal, Rio de Janeiro, ele cresceu envolto por samba e bossa nova, mas foi a poesia que o consagrou. As letras de suas canções são obras-primas, palavras que dançam no ritmo das batidas e quebram em pedaços de esperança e tristeza. Em cada verso, ele captura a alma do Brasil, sua luta pela justiça, sua paixão pelo futebol, seu amor pela natureza e sua solidariedade com o povo. A vida de Chico é uma canção em si mesma, uma melodia que se entrecruza com a história do país. A cada nota cantada, ele transmite a essência da cultura brasileira, a riqueza e a complexidade de uma paisagem cheia de contrastes e possibilidades. Ele é o filho do carnaval e do exílio, do samba e da poesia, da Belle Époque e da resistência. Ao longo dos anos, sua carreira se consolidou como um monumento à música popular brasileira, uma espécie de enciclopédia sonora que registra a evolução do país em tempos difíceis e maravilhosos. Sua voz se tornou sinônimo de esperança, de resistência, de amor e de coragem. Em suas composições, Chico Buarque mostra que a música é uma forma de lutar pela verdade e pela justiça, um meio de expressar a angústia e o desespero de um povo que luta pela sobrevivência, mas também o amor pela vida e pelo sonho. E é neste entrecruzamento entre a música e a poesia, entre a razão e o sentimento, que Chico Buarque se transforma em um símbolo da resistência cultural brasileira. Seu nome é sinônimo de beleza e consciência, de reflexão e emoção. Suas canções são cartas para a história do Brasil, poemas que celebram a vida e a morte, o amor e a paixão, a esperança e o sofrimento. E em cada uma delas, ele nos lembra que somos um povo forte, resiliente, capaz de cantar mesmo nas horas mais escuras. Chico Buarque é uma luz no caminho do Brasil, uma voz que inspira e consola, que fala a verdade e que nos lembra de quem somos. Ele é uma das vozes mais poderosas da música popular brasileira, um poeta que canta a vida e a morte, a esperança e o sofrimento do Brasil. E por isso, ele é amado por todos aqueles que acreditam na música como forma de lutar pela justiça, pela paz e pelo respeito pela vida. Aquele Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam a beira-mar e o sol se derrama sobre a cidade como um brilhante mantimento, foi palco da vida de Chico Buarque. Filho do prestigiado historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu num ambiente enfeitado por livros e discussões cultas, onde a música fluía pelos corredores como um sonho à vontade, uma brincadeira de criança. O menino Chico, com os olhos claros e o rosto sereno, cresceu no meio dessa profusão de sabedoria, absorvendo as notas da música que vibrava nas paredes, enquanto os ventos do mar e das montanhas se misturavam em um coro incessante. Cercado por inteligência, ele desenvolveu uma sensibilidade artística refinada, capaz de captar o maior da beleza e dos detalhes que envolvem a vida cotidiana. A casa onde ele cresceu era um templo ao conhecimento, e as paredes pareciam ressoar das palavras dos grandes escritores que ali foram leitos. Era um lugar onde as ideias se fundiam com a música, dando vida aos versos e às melodias que desabrochavam do coração de Chico. Ainda menino, ele encantava os que o rodeavam com sua naturalidade criativa, como se a mágica das notas musicais fluísse de seu ser como um rio que não conhece barragens. Ele olhava a vida em torno dele, observando os gestos, as palavras e as expressões dos seres humanos, e transformando tudo isso em letras e melodias. Sua atenção era dirigida para aqueles que vivem no anonimato, aquelas histórias simples que se escondem entre a multidão, mas que merecem ser contadas, respeitadas e celebradas pela sua beleza e vulnerabilidade. Assim, Chico Buarque tornou-se o mestre das letras brasileiras, uma voz que vibra com a essência da cultura nacional, onde o futebol, a música e a paixão pela vida se entrecruzam em um labirinto cheio de mistérios e encantamentos. E é justamente nesse Rio de Janeiro, nessa casa enfeitada por livros e melodias, que Chico Buarque encontrou sua voz, seu verdadeiro espelho, onde reflete a essência mesma da brasilidade.
O sol nasceu sobre o Rio de Janeiro, aquela manhã da vida de Chico Buarque, um dia em que nada anunciava o fogo que ele acenderia na música brasileira. As serras do Tijuca foram testemunhas do nascimento de uma mente capaz de construir sonhos arquitetônicos e musicalmente. A juventude do carinhoso cantor era um cenário pincelado por linhas retas de desenhos técnicos, mas as notas da música e das letras fluíam como riachos através das montanhas cariocas. O acervo arquitetônico ficou à margem do que realmente chamava a atenção de Chico. Suas primeiras composições florescem como orquídeas nas matas da sua alma, revelando-se como um dom nativo. A mente dele era uma forja onde o fogo das notas e as lágrimas da poesia se fundiam em um único sentimento. A arquitetura, encantadora e rigorosa, despertou seu talento, mas foi a música e a literatura que realmente lhe ofereceram o berço emocional do seu ser. Naquele Rio de Janeiro da sua juventude, Chico descobriu-se enquanto artista, numa época em que as notas das suas composições eram mais doces e saborosas que as frutas tropicais da terra natal. As letras eram como flores, com suas cores e perfumes únicos, enquanto seus versos eram os raios de luz que atravessam a floresta fechada do mundo real. As dificuldades da ditadura militar vieram como um vento frio, mas Chico Buarque se recusou a se submeter, abrindo mão das coisas facilitadoras e seguindo sua verdadeira vocação, lutando pela liberdade de expressão. A repressão foi um desafio que forjou a identidade do artista como um combatente da censura, defendendo a verdade. No coração daquele que amava tanto a música e a literatura, não cabia nem se esconder no esquecimento do tempo. Eles tentaram silenciar suas notas, mas nada poderia apagar os versos de sua alma, que fluíram como o rio carioca que cresce sem medo das montanhas. A mão da censura era como o tempo, e as suas músicas eram como as águas do mar, imparáveis às intenções do mal. A vida de Chico Buarque foi um caminho pavimentado por amor à música e à literatura, onde cada nota era uma luz e cada letra uma flor. A ditadura militar foi apenas um vento que se esforçou para extinguir essa chama, mas acabou apenas acendendo-a ainda mais. Naquele país chamado Brasil, onde o sol sempre brilha com força e a terra gira em ritmo acelerado, nasceu uma voz que encantou o mundo, Chico Buarque. Na fase adulta, esse ícone da cultura brasileira lançou álbuns consagrados como flores na paisagem sonora do país. Suas músicas, como Construção e Apesar de Você, são marcos inconfundíveis, assim como o canto do pavão em um prado de 1000 aves cantoras. No teatro, Chico Buarque escreveu peças que deslumbraram os palcos e que, como joias preciosas, continuam brilhando no coração das pessoas. Seus romances premiados são leituras obrigatórias em cada família brasileira, lembrando sempre o gosto pelo amor, pela esperança e pela liberdade. A voz de Chico Buarque é a resistência artística personificada, projetada em festivais que relembram os tempos de sonhos e lutas. Seu talento foi celebrado tanto pelo público quanto pela crítica, e suas conquistas se firmaram em prêmios literários e musicais. É uma espécie de tesouro escondido no coração do Brasil, que continua despertando a admiração de mundos inteiros. Aquele gentil escritor, cuja pena dava vida às palavras, não apenas transformou as notas em canções, mas também convertia a luta da vida em versos que tocavam o coração das pessoas. A sua voz é uma espécie de balanço na vida de tantas pessoas que em _start assista, que, ao ouvirmos, sentem-se abraçadas por um sonho comum, a busca pela liberdade e pelo amor. Sua música Construção, por exemplo, é uma metáfora viva da vida brasileira, construída aos poucos, em luta e esperança. E apesar de você, como uma flor resistente que nasceu na calada das terras baianas, representa a força humana de superar os males e viver em paz com a si mesma. Chico Buarque é um símbolo da coragem artística brasileira. Ele mostra ao mundo que, mesmo nas terras mais remotas do Brasil, surgem vozes que transformam a vida de todos os que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. Seus romances, suas peças, suas músicas são lembranças vivas de um país carinhoso e tenaz. É como uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras, mostrando-lhes o caminho para seguir, a fé na própria vida, a esperança em um futuro melhor e o amor por si mesmo e pelos outros. O Brasil, com suas terras quentes e suas pessoas vibrantes, é um berço de talentos desconhecidos do mundo. Mas entre esses talentos, Chico Buarque é uma flama que arde brilhantemente, iluminando os caminhos de todos aqueles que amam a música e a literatura brasileira.
Ele é um testemunho vivo da força criativa do Brasil, e sua obra será lembrada para sempre na história da música e da literatura mundial. É uma luz inquebrantável em nosso firmamento cultural, uma estrela que nunca para de brilhar e inspirar. Na lente da história, Chico Buarque aparece como uma espécie de poeta encantado da música, cuja voz se confunde com o canto vibrante das florestas brasileiras. Ele nasceu no coração da metrópole carioca, entre os ritmos exuberantes e as harmonias secretas do samba. Seu primeiro contato com a vida foi banhado pela música e pelos versos de poetas que cantavam o amor e a saudade naqueles tempos de intenso crescimento. O menino Chico era uma espécie de arco-íris musical, absorvendo as correntes da bossa nova, do samba-canção e do chamame, transformando-se no símbolo mais icônico do amor e da luta do povo brasileiro. Ele era uma espécie de solitário que caminhava no deserto da música, cantando para si mesmo e para os outros, como um canto de esperança em meio ao caos. As letras de Chico eram mais do que palavras. Elas eram encâncores de um mundo em constante transformação, onde o amor triunfava sobre a desigualdade e a dureza da vida. Seu talento consistia não apenas em escrever canções, mas em pintar sonhos com a pena de sua alma, em uma linguagem que falava diretamente ao coração do ouvinte. Ele era um combatente silencioso da justiça social, que usava seu violão e suas palavras para denunciar as injustiças do mundo.